Graça e paz. A leitura de hoje é 2 Reis, capítulo 15 a 17. Esses capítulos vão tratar da instabilidade e corrupção em Israel e Judá. Vai falar também sobre a corrupção de Acás, rei de Judá, e a queda definitiva de Israel. Para começarmos a leitura, vamos fazer uma oração. Deus querido, nosso Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui para abrirmos a Tua Palavra. Agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade. Que agora esse encontro que vamos ter contigo seja um encontro de vida eterna. Nos dê sabedoria e inteligência, em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 15. O reinado de Azarias, de Judá. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Azarias é atacado de lepra. O Senhor feriu o rei e ele ficou leproso até o dia da sua morte, e morava numa casa separada. Jotão, filho do rei, era responsável pelo palácio e governava o povo da terra. Quanto aos demais atos de Azarias e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Azarias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Zacarias, de Israel. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, reinou sobre Israel em Samaria durante 6 meses. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, atacou diante do povo, matou e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Zacarias, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú. Os seus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. E assim aconteceu. O reinado de Salum, de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. Menahem, filho de Gade, foi de Tirza a Samaria, atacou Salum, filho de Jabes, matou e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Salum e a conspiração que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Saindo de Tirza, Menahem destruiu a cidade de Tífisa e todos os seus moradores, bem como toda aquela região, porque não abriram o portão da cidade, ele a devastou, até rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. O reinado de Menahem de Israel. Desde o 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante todos os seus dias não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Então Pul, rei da Síria, veio contra a terra e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata, para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. Para pagar ao rei da Síria, Menahem exigiu dinheiro de todos os poderosos e ricos em Israel, 600 gramas de prata por cabeça. E assim o rei da Síria deu a volta e não se demorou ali na terra. Quanto aos demais atos de Menahem e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Menahem morreu e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Pecaías de Israel. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza do Palácio Real, juntamente com Argobe e com Arié,
Com Peca estavam 50 homens dos gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Pecaías e a tudo que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. O reinado de Peca de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, veio e conquistou Ijon, Abel Bet-Baaca, Janoa, Quedes, Azor, as regiões de Gileade e da Galileia, toda a terra de Naftali, e levou os seus habitantes para a Assíria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, atacou-o e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Quanto aos demais atos de Peca e a tudo o que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. O reinado de Jotão de Judá. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Uzias, seu pai, havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Jotão construiu o portão de cima da casa do Senhor. Quanto aos demais atos de Jotão e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Assíria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, seu pai, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acás de Judá. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai. Andou no caminho dos reis de Israel e até queimou o seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Acás pede socorro aos assírios. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela. Cercaram Acás, mas não conseguiram derrotá-lo. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e expulsou dela os homens de Judá. Os sírios foram para Elate e ficaram morando ali até o dia de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou seu servo e seu filho. Venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Acás pegou a prata e o ouro que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou Rezim. A idolatria de Acás. Então o rei Acás foi a Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Ao ver ali um altar, enviou ao sacerdote Urias o modelo do altar e a planta segundo a qual tinha sido feito. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo o que o rei Acás havia ordenado de Damasco. O sacerdote Urias fez isso antes que o rei Acás viesse de Damasco. Quando o rei voltou de Damasco, viu o altar, aproximou-se dele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de cereais, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele lugar. O altar de bronze que estava diante do Senhor, ele o tirou da frente do templo, do lugar entre o altar dele e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. O rei Acás também ordenou ao sacerdote Urias, dizendo: Use este altar grande para o holocausto da manhã, para a oferta de cereais da tarde,
para o holocausto do rei e sua oferta de cereais, e para o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de cereais e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios você deve aspergir nele. Mas o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. E o sacerdote Urias fez tudo como o rei Acás lhe havia ordenado. O rei Acás cortou os painéis dos suportes e tirou as pias que estavam em cima deles. Pegou também o mar de fundição e o tirou de sobre os touros de bronze, que estavam debaixo dele, e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também, por causa do rei da Assíria, retirou da casa do Senhor a estrutura coberta para uso no sábado, que tinham sido construída no templo, e a entrada real pelo lado de fora. A morte de Acás. Quanto aos demais atos de Acás e ao que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Acás morreu e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Oséias de Israel. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém, não como os reis de Israel que vieram antes dele. A queda de Samaria e o cativeiro de Israel. Salmaneser, rei da Assíria, fez guerra contra Oséias, e este ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Assíria descobriu que Oséias estava conspirando contra ele. Oséias tinha mandado mensageiros a So, rei do Egito, e não mais pagava tributo ao rei da Assíria, como anteriormente fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Assíria prendeu Oséias e o lançou num cárcere. Depois, o rei da Assíria passou por toda a terra, foi até a cidade de Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Assíria conquistou Samaria e levou os israelitas para a Assíria. Ele os fez habitar em Ala, junto a Abó, rei de Gozã, e nas cidades dos Medos. A causa do cativeiro. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito. E temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes da deusa Azerá em todas as colinas mais elevadas e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os lugares altos, como as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não façam essas coisas. O Senhor advertiu Israel e Judá, por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: volte-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e foram teimosos como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição. 2 bezerros, fizeram um poste da deusa Azerá e adoraram todo o exército do céu, e serviram Baal. Também queimaram seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Pelo contrário, andaram nos costumes que Israel introduziu. Por isso o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos expoliadores, até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele separou Israel da casa de Davi, e eles fizeram de Jeroboão, filho de Nebate,
o seu rei, Jeroboão levou Israel a abandonar o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Assim os filhos de Israel andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se afastaram deles, até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como havia falado pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. E assim Israel foi levado cativo da sua terra para a Assíria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Assíria renova a população de Samaria. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a morar ali, não temeram o Senhor. Então o Senhor mandou para o meio deles leões que mataram alguns do povo. Por isso disseram ao rei da Assíria: os povos que o Senhor, ó rei, transportou e fez habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus daquela terra, e por isso ele mandou leões para o meio deles. Os leões estão matando aquelas pessoas, porque elas não sabem como servir o Deus daquela terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levem para lá um dos sacerdotes que vocês trouxeram de lá, que ele vá, fique morando lá e lhes ensine a maneira de servir o Deus daquela terra. Assim, um dos sacerdotes que havia sido levado de Samaria foi e ficou morando em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. O culto misto dos samaritanos. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que morava, e os puseram nos santuários dos lugares altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os sefarvitas queimavam seus filhos, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas adoravam também o Senhor. Constituíram como sacerdotes dos lugares altos homens tirados do meio do povo, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. E assim eles adoravam o Senhor e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido trazidos. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes havia ordenado o seguinte: não temam outros deuses, não se prostrem diante deles, não os sirvam, nem lhes ofereçam sacrifícios, mas temam o Senhor, que os tirou da terra do Egito com grande poder e com braço estendido. Prostrem-se diante dele e a ele ofereçam sacrifícios. Tenham o cuidado de observar todos os dias os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele lhes deu por escrito. Não adorem outros deuses, não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses, mas adorem o Senhor, seu Deus, e ele os livrará das mãos de todos seus inimigos. Eles, porém, não deram ouvidos a isso e continuaram a fazer segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações adoravam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura. Como fizeram os seus pais, assim fazem também os seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Esta foi a leitura de hoje. Como vimos, quando o povo abandona Deus, a liderança se torna frágil, a violência cresce e a nação desmorona por dentro. Quando o medo substitui a fé, a idolatria se torna uma escolha fácil e a aliança com o mundo substitui a dependência de Deus. E finalizo dizendo: a rejeição contínua ao amor e à palavra de Deus leva inevitavelmente à queda, mas até no juízo, Deus revela sua justiça e santidade. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e nos encontramos amanhã, se assim Deus nos permitir.